Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago mais algumas dicas de poupança para partilhar consigo. Desta vez são dicas de poupança nas brincadeiras com os miúdos. Primeira dica: use a imaginação das crianças e a sua, porque a nossa imaginação é muito rica e pode dar muitos frutos também nas brincadeiras e é gratuita. Então, basicamente, podemos brincar de faz de conta, podemos brincar com histórias, podemos brincar com coisas, podemos brincar de muitas formas, mesmo sem brinquedos. Podemos aproveitar a imaginação. E as crianças estão sempre disponíveis para isto, para brincar ao faz de conta, como se fossem personagens das suas histórias favoritas, ou de alguma outra forma, ou aproveitando os materiais que têm à mão. E lembro-me quando eu era pequena, quando era miúda, eu já partilhei em algum momento, talvez não recorda-se disto, ou de alguma outra forma, eu fazia uns giradiscos, era no fundo uma placa, uma misturadora, sem o saber muito bem, era uma misturadora, porque eu fazia de conta que tinha uma estação de rádio, ou pelo menos era locutora de rádio, e então desenhava num papel ou num cartão, se estivesse à mão, desenhava os giradiscos, desenhava uma tape, um leitor de cassetes, com a cassete lá dentro, desenhava os botões. E por vezes, quando tinha, aproveitava uns restos de fios de eletricidade que o meu pai tinha e fazia, lembro-me bem disso, quando era um cartão, prendia o arame no cartão, o fio elétrico com o cobre lá dentro, não é? Prendia-o no cartão, depois ficava assim no ar, fazia um rolinho ali na ponta de alguma forma, para trás e para a frente e ali em volta, e era o microfone. E fazia o meu programa, escrevia as piadas e tudo, porque na altura ouvia os Parodiantes de Lisboa na rádio e tentava fazer o mesmo. Também já partilhei, não recorda-se disto, quando brincava com o meu irmão ao Espaço 1999 e nós aproveitávamos aquilo que estava à mão, caça ou vai-vem, era a caminha de bebê que tinha sido dos dois, à vez. O monitor nesse vai-vem era uma caixa de televisão vazia que o meu pai tinha lá no sótão. Os intercomunicadores eram pedaços de esferovite, desenhávamos ali a pessoa, ou a nave, ou o que fosse, e os botões, e o pauzinho de vassoura, a vareta da vassoura a fazer de antena. Podíamos colar, em algum momento, uma cara de alguém de uma revista e colar ali em cima. Ainda recorda-se disto, as pistolas de raios de atordoar e por aí eram feitas com Lego e com algumas outras pecinhas e fita isoladora. Então há muitas formas de brincar. Lembro-me e podemos aproveitar o potencial das caixas, o potencial das latas, dos vidros, dos frascos. Podemos aproveitar o potencial que estes outros materiais têm também e dar-lhes uma nova vida com a criança, porque a criança gosta de usar a sua imaginação e de aprender formas de usar a sua imaginação e aprender a criar. Ela gosta de criar. Lembro-me uma vez numas férias com a filha dos meus padrinhos, nós brincarmos porque acho que eles tinham comprado um frigorífico novo, acho que era um frigorífico, acho que era uma caixa grande, e nós brincámos imenso com essa caixa porque levámos-la para o jardim, para o quintal, recortámos uma porta, recortámos janelas e brincámos imenso com aquela casinha de brincar e fomos nós que criámos. É muito mais giro quando é a criança a criar e usar a sua imaginação, usar os materiais que estão à mão para ver nascer ali uma nova vida. Também já partilhei, não recorda-se disto, de brincar com os copos de telefone, era um telefone feito com copos. Lembro-me de brincar quando era miúda com as caixas da orivesaria, dos anéis, dos brincos. Lembro-me de brincar com outras caixinhas, com a caixa dos cotonetes. Enfim, para uma criança pequena, tudo é brincadeira. E se tem crianças pequenas na sua vida ou já teve de alguma forma, de certeza que sabe isto também, não só lembrando-se da sua experiência, mas de certeza que sabe isto. Nós damos uma caixinha para a mão e entretém-se ali durante muito tempo. Então, com crianças pequenas, podemos
dar aquelas caixas, fazer uma ranhura em cima, ou aquelas caixas dos toalhetes da Lotte, ou de uma caixa de lenços como esta, tem uma ranhura em cima, como a que está cá dentro, sem querer fazer publicidade, com uma ranhura em cima e arranjando coisas para a criança pôr lá para dentro da caixa, mesmo que sejam os próprios lencinhos, os papéis. Então ela diverte-se a pôr, a criança diverte-se a pôr tudo isso dentro da caixa, depois abre a caixa, tira e volta a pôr outra vez, porque eles gostam de tirar também, pode ser ao contrário. Tudo isto pode servir de brincadeira e pode ser didático e barato. Pode aproveitar materiais também para construir um livrinho seguro, um livrinho didático para que a criança não só treine a sua motricidade fina, mas também a sua sensibilidade aos diferentes materiais, às diferentes texturas, com som, aproveitando materiais diferentes e fazendo esses livrinhos. Também são simples, encontramos muitas destas ideias giras no Pinterest e eu vou deixar diversos links e imagens no artigo referente a este vídeo, a esta partilha que deixarei no blog. Poderá ver entre hoje, provavelmente hoje já não o conseguirei fazer, mas amanhã publico e com muito mais ideias e links, por isso dê lá uma saltada e espreite, está bem? Eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Então amanhã, a partir de 24 de novembro, ok? A partir de 24, a partir de lá mais para o final da tarde, já estará o artigo no blog. Mas existem muitas outras maneiras, muitas outras formas de se divertir e brincar com as crianças e lhes dar brincadeiras, aproveitando a imaginação delas e também trabalhando de alguma forma a memória e a visualização. Pode pedir-lhes para desenharem o mapa da casa. O mapa da casa deles, uma folha deles, canetas, lápis e peça-lhes para desenharem o mapa da casa. Saia lá fora e leve as crianças lá fora. É muito fácil encontrar coisas que fazer lá fora e quer seja no campo, quer seja na praia, quer seja no meio da cidade, existem muitas coisas giras, brincadeiras giras, sem gastar dinheiro. Para além do parque, as idas ao parque são importantes e pode até aproveitar e ter momentinhos para si. Ou momentos com a criança, brincando com ela no parque, ou momentos para si, enquanto ela brinca com outras crianças, de uma forma e num espaço seguro, com a atenção necessária, ir vigiando, mas pode aproveitar e ler um bocadinho, pode aproveitar e apanhar sol, pode aproveitar e passear com a criança, pode aproveitar de muitas outras formas, ouvindo um audiolivro enquanto vê a criança, ouvindo um curso em áudio, algo que possa aprender, aproveitando estes momentos, está a cuidar de si, do seu bem-estar e está também a promover estas brincadeiras de um outro nível, de uma outra qualidade com a criança, da criança, e interagindo com os outros também é tão importante, não é? E estas brincadeiras não custam, são baratinhas, não é? Quanto custam? Custam muito pouco, são baratinhas. Mas existem muitas outras formas. Lá fora pode brincar com as suas crianças, ou as crianças da sua vida, e a sua criança também. Deixa vir ao de cima e brinque com elas. Pode brincar aos tesouros, fazendo uma caça ao tesouro. Podem criar um tesouro, ir construindo, e esta pode ser uma brincadeira por etapas, pode ser prolongada ao longo do tempo. Pode construir um tesouro. Aquelas coisas que são importantes para a criança, poderá ser para deixar a alguém, poderá ser para deixar a si mesmo, para dali a um ano poder ver os tesouros que deixou para essa criança mais velha. Vamos deixar este tesouro para a Joana com 5 anos, pode ser? Para mais tarde, e depois voltamos, mas temos que fazer um mapa, senão nós depois já não nos lembramos onde é que enterramos o tesouro. Então, fazendo todas estas etapas, e tudo isto é divertido para a criança, ela gosta. E para si também vai ser divertido também ao fazê-lo. Pode fazê-lo então desta forma, aproveitando uma garrafa, um frasco, uma caixa, como preferir, uma lata daquelas de bolachas, pondo lá os tesourinhos dentro. Podem ser cartas, podem ser fotografias, podem ser objetos, ou desenhos, ou alguma brincadeira de alguma outra forma, deixando lá e enterrando, por exemplo, de uma forma segura, com bom senso, num lugar onde possa depois encontrar, escavar lá e encontrar. Depois pode fazer então um mapa, construir um mapa com a criança e, sei lá, X passos daquela árvore e daquela, incluir ali no mapa de alguma forma. E mapa feito,
guardá-lo em casa e agendar para dali um ano, ou pode ser para uma festa de anos, ou pode ser com as orientações para as crianças, os convidados poderem encontrar o tesouro. Pode ser com uma lembrancinha para cada um, por exemplo. Pode ser tão divertido, há tantas ideias giras. Mas também podem fazer uma caça ao tesouro de uma outra forma, scavenger hunt. É muito usado lá fora. Existem muitas ideias giras e listas giras de ideias para esta brincadeira no Pinterest também. E pode fazê-lo desta forma. E o Zé quer dizer olá. Pode fazê-lo desta forma. Pode, por exemplo, dar um passeio ou só enquanto vai até à loja com as crianças, pode pedir-lhes para encontrarem aqueles tesouros no caminho até à loja ou ao longo do dia. Por exemplo, agora estamos no outono, pode ser uma folha amarela para encontrar uma folha vermelha, uma folha laranja, uma folha castanha, uma folha verde, pode ser para encontrar uma papoula, ainda há uma flor amarela, pode ser para encontrar uma pena, aquilo que lhe fizer sentido, ou só podem ser materiais para apanhar, ou podem ser coisas que tenham de ver, de encontrar e dizer, como o jogo das matrículas quando se vai numa viagem de carro, não é? Então, algo assim, a criança gosta e é divertido para todos participarem também, é divertido para todos. Pode fazê-lo de uma outra forma, se é uma criança um pouco mais velhinha, um pré-adolescente ou mesmo adolescente, pode fazer uma destas brincadeiras de caça ao tesouro diferente. E tal como as maratonas fotográficas, porque hoje em dia os telemóveis tiram fotografias, tudo quase tiram fotografias, então pode dispensar algo, ou se o pré-adolescente ou o adolescente já tiver um telemóvel, pode fazê-lo com ele para que possa tirar uma fotografia por cada um daqueles temas que lhe são dados naquela lista. E podem ser coisas concretas como cores, objetos, podem ser conceitos abstratos como liberdade, saúde. Sei lá, vai ser divertido também depois ver o que é que eles associaram àqueles conceitos, não é? Então, tirando uma fotografia por cada um daqueles temas, ao longo do dia ou numa hora, sei lá, num passeio, numa ida a algum lado, e essa pode ser uma brincadeira, uma tarefa divertida e que pode ser feita em família também. Esses prémios, estes tesouros que vão sendo encontrados neste scavenger hunt, nesta caça ao tesouro, podem ser colocados então dentro da tal latinha e enterrado, por exemplo, ou pode, para verem dali a um ano, ou podem criar um álbum, ou podem criar uma caixinha, ou eu diria que um frasco de vidro para pôr no quarto e as coisas lá dentro, essas pecinhas lá dentro, sempre que faça sentido. E pode pôr uma etiqueta ou mesmo um papel no interior encostado ao vidro com a data e o nome da brincadeira. Ou pode escolher algumas daquelas fotografias e fazer uma colagem, moldurar de alguma forma, pôr no quadro, no quarto das crianças, naqueles quadros de cortiça, como preferir. E é giro, são memórias que vão sendo criadas em conjunto, é muito divertido e sai baratinho. São brincadeiras poupadas, digamos. A última dica que quero deixar é de aproveitar o poder das histórias, porque as histórias são fantásticas, podem ter um efeito também surpreendente muitas vezes para uma criança, no momento, na fase da vida daquela criança. E aproveite o poder das histórias, não só para as contar à noite, mas fazendo brincadeiras com as histórias, escrevendo, lendo, contando histórias uns aos outros e fazendo, cada um conta a sua história e a criança também tem o seu momento, mesmo que seja uma história muito simples ou que seja uma história que saia assim meio diferente, não faz mal, aproveitando e dando-lhe a oportunidade para ela se expressar ali, contar a história e de uma forma assim quase dramática, teatral, pode ser extremamente divertido para todos. Eu lembro-me quando era miúda, nós tínhamos já o partilhei em algum vídeo aqui no canal, tínhamos uma brincadeira que fazíamos que era divertida, muito divertida, que era começando uma história no início de uma folha, ocupando algumas linhas no início desta folha com uma história, depois virávamos a pontinha, dobrávamos em cima, a parte de cima da folha, e só ficavam algumas palavras, ou uma palavra, ou algumas palavras à vista na linha de baixo.
e a pessoa seguinte, nesta brincadeira, tinha que continuar a história a partir daquelas palavras que estavam à vista. Continuava a história e fazia o mesmo, na mesma medida, dobrava e ficava à mesma à vista uma palavra ou algumas palavras para a pessoa seguinte, ou eram duas pessoas ou eram mais, continuar a história. E depois era giro fazer isto até ao final da folha e depois desdobrar a folha. Isto era uma risota pegada e ler aquela história que não tinha pés nem cabeça. Às vezes os pedaços continuavam, eram duas histórias ou mais que se continuavam assim intercaladas, outras vezes não. E é uma risota pegada. Mas algo assim, ou escrevendo algo com a criança, ou permitindo, criando a oportunidade para que ela escreva, algo assim. Mas existem muitas outras formas de usar histórias. Existem livros também interessantes, em conta, são baratinhos, agora não me recordo do nome, mas eu tenho 2 desses livros, por aí alguns, que têm, sugerem destas brincadeiras sem, fazendo uso, recurso a materiais baratinhos, sem precisar de gastar muito dinheiro. Ou de todo, sem precisar gastar dinheiro todo, e usando aqui as histórias, os animais, as letras, os números, alguns exercícios de yoga, alguma macacada, ginástica pelo meio, ou de alguma outra forma, jogos muito divertidos que podem ser feitos e muito divertidos mesmo, para miúdos e graúdos, e isto resulta em boas memórias. No fundo é o que se está a construir memórias, a construir pessoas mais bem dispostas também, divertidas e com uma infância vivida, porque hoje em dia é tudo muito corrido, até para as crianças, tem um horário pesado, tem um tempo, um ritmo acelerado também, e quando toda a gente para é para fazer aquelas coisas que é ou cada um para o seu lado também, muitas vezes, ou a televisão, o computador, os jogos, e está tudo bem porque tudo isto é importante também, tudo isto na sua medida é importante para desenvolver raciocínio, para desenvolver reflexos também, muitos jogos nesse sentido, para se desenvolver de muitas outras formas, mas também é preciso mais do que isto, não é? E é preciso estes momentos são precisos, estes momentos em que pode ser fortalecido este vínculo, reforçado o relacionamento, e é um investimento de tempo em momentos de qualidade e para um futuro também de maior qualidade, com certeza. Eu acredito que sim, eu tenho uma visão romântica da vida e posso muitas vezes não fazer destas paragens, mas tento fazê-las, pôr na agenda se for preciso para não me esquecer, porque me distraio facilmente com a vida, diria que todos nós, e entro facilmente naquele ritmo e depois é preciso parar e ok, agora vou fazer isto para mimar alguém, para me mimar a mim, para mimar a todos nós, agora vou planear aquilo porque vai ser giro. Gosto de reservar algum tempo para estes investimentos de tempo, porque há tempo e é preciso tempo para tudo isto e nós conseguimos encontrá-lo. É uma questão de fazer escolhas. E pronto, estas são as 5 dicas que deixo esta semana de poupança, para a poupança nas brincadeiras com os miúdos e que podem ser muito mais divertidos. Eu sei que é mais fácil e é mais confortável deixar que as coisas entrem naquela rotina e que eles giram o seu próprio tempo de brincadeira, e que também é importante, e também tenham momentos a sós de brincadeira, também é importante, mas podemos ajudar neste sentido, e não precisamos de gastar muito dinheiro, não precisamos estar sempre a dar as coisas, os brinquedos, e depois têm muito e não sabem com que brincar e brincam sempre com ou seja o que for, e gastam muito dinheiro e acaba por não render da forma como gostaria. Então muitas vezes, aproveitando algumas destas dicas, alguma delas, outras que estas possam fazê-lo lembrar-se, fantástico, pode aproveitar melhor, pode gastar menos dinheiro e podem resultar daí momentos de qualidade para todos. Pronto, espero que tenha gostado. Tem outras dicas, deixa aqui que eu vou gostar de saber nos comentários. Podem enviar-me por e-mail também, mas se deixar nos comentários não só estará a partilhar comigo, mas outras pessoas que possam vir depois e ver este vídeo mais tarde, podem também ver as suas ideias e aproveitá-las, e partilhando nós crescemos juntos, então partilhe também.
as suas dicas, as suas ideias e as suas brincadeiras com as crianças da sua vida. E deixe vir a sua criança mais vezes ao de cima para brincar com eles também. Pronto, por hoje é só. Até ao próximo vídeo. Divirta-se e tenha um dia feliz.